pessoal, então dando prosseguimento aos nossos vídeos explicativos, eu vou continuar falando das plantas, né? Agora abordando um dos grupos, que eu estou chamando aqui de criptógamas. Essa nomenclatura, né, é uma nomenclatura antiga, já não é mais usada em classificações mais atuais, mas ainda é muito útil porque divide os grupos vegetais, né, da maneira como nós os apresentamos na escola. Então, para fins didáticos, ela ainda é utilizada. Então, as criptógamas aqui, que é o título do vídeo de hoje, vão envolver dois grupos de plantas, as briófitas e as pteridófitas. O que elas têm em comum, e que justamente dá nome a esse grupo, é o fato delas terem estruturas reprodutivas pouco visíveis, né? Então, criptógamas significa isso, que as estruturas reprodutivas delas não são muito visíveis. Relembrando, né, aspectos importantes do reino plantae, os seres vivos desse reino, todos são eucariontes, todos são pluricelulares e todos são autótrofos. Existe uma ou outra exceção, né, de alguma planta parasita que não faça a fotossíntese, mas são exceções à regra. Em todos os grandes grupos de vegetais, nós vamos ter essas três regras aplicadas. Todos têm células com núcleo definido, muitas células do corpo e a capacidade de realizar fotossíntese. Um outro detalhe importante, né, no reino plantae, que eu nem comentei no vídeo anterior, é que todas as plantas realizam alternância de gerações no caso. O que significa? Que o mesmo indivíduo ele vai ter duas estruturas corporais. Uma que realiza a reprodução sexuada e uma que realiza a reprodução assexuada. Né? Então, uma que vai fabricar gametas, e esses gametas precisam se juntar para que ocorra a reprodução, e uma outra que vai produzir esporos. Esses esporos eles vão germinar automaticamente, né? Não vão precisar ter união de esporos para gerar um novo indivíduo. Esse esporo por si só já é capaz de germinar. E aí sempre vai existir uma dessas fases de vida que vai ser a dominante. Dependendo do grupo vegetal, pode ser que o gametófito seja a fase dominante, a fase que persiste, né, que a gente enxerga normalmente, ou pode ser que seja o esporófito, a fase dominante, né, a fase que sobressai para nós. No caso das criptógamas, como eu falei, esse nome se refere ao fato delas terem estruturas reprodutivas pouco visíveis. São as plantas mais simples, né? E a reprodução delas tem um detalhe importante, é que depende da água para ocorrer. Então os gametas são transportados pela água. No caso, os gametas até conseguem se locomover. Os gametas masculinos têm capacidade de locomoção, mas eles têm que nadar. Então eles nadam na água. Então são plantas que vão depender de um ambiente úmido para poder se reproduzir. Até por isso elas perderam destaque no ambiente. À medida que surgiram novas plantas que não têm essa dependência da água para reprodução, essas outras plantas se destacaram mais no ambiente. Mas isso já é assunto para o nosso próximo vídeo. As criptógamas, né, que são essas plantas simples e que dependem da água para se reproduzir, estarão divididas em dois grandes grupos para o nosso trabalho. Um grupo ganha o nome de briófitas e o outro grupo das pteridófitas. Aqui temos os dois principais exemplos de cada grupo. Nas briófitas, né, o principal representante é o musgo, aquela plantinha verde pequenininha que aparece em ambientes sombreados, perto de rio, lugares bem úmidos, como se fosse um tapetinho. E aqui a samambaia representando as pteridófitas, né? A samambaia já bem mais conhecida. Começando com as mais simples, com as briófitas. Então, briófitas são plantas que não possuem nenhuma parte verdadeira. Então, daquelas seis partes que uma planta pode ter, né, raiz, caule, folha, flor, fruto e semente, as briófitas não têm nenhuma. Elas têm, né, no corpinho delas partes que se assemelham a raízes, que se assemelham a caules e que se assemelham a folhas. Só que não são nem raiz, nem caule, nem folha verdadeiros. Porque para ser uma raiz, caule ou folha de verdade, é necessário que essas estruturas possuam vasos condutores de seiva. E as briófitas não possuem isso. O transporte de água, de nutrientes, é feito de célula para célula. Então não tem uma tubulação, não tem um caminho por onde essa água e esses nutrientes vão passar. Tem que ser transferido de uma célula para outra. Isso faz com que elas fiquem muito pequenas, né? sejam plantas muito pequenininhas e pouco resistentes à baixa umidade do ambiente ou à luz solar direta, porque qualquer momento que o ambiente onde ela está resseque,
ou porque a umidade do ar ficou baixa, ou porque a luz do sol atingiu diretamente e fez essa água evaporar, elas morrem. Elas não têm essa capacidade de buscar água muito longe e transmitir essa água pelo corpinho delas. E aí, as briófitas têm uma característica especial com relação aos outros grupos vegetais, é que elas têm o gametófito, ou seja, a estrutura que fabrica gametas como fase dominante. Então, o que nós vemos nos musgos normalmente é essa basezinha mais folhudinha, assim, com essas estruturas parecidas com folhas bem pequenininhas, formando tipo um tapetinho. Esse é o gametófito. Esses gametófitos vão fabricar gametas masculinos e femininos. E esses gametas, quando se juntam, né, quando o gameta masculino chega até o local onde está o gameta feminino, ele vai fecundar esse gameta e a união deles vai gerar um esporófito. Esse esporófito é uma outra estrutura do corpo do musgo, aqui no caso, que fabrica esporos. Ele vai crescer um talinho com essa cápsula em cima. Quando essa cápsula se abre, ela solta esporos no ambiente. Cada esporo desse, onde ele cair, ele vai germinar e dar origem a um gametófito, que pode ser masculino ou feminino. E isso vai iniciar todo o processo novamente. Então, o gametófito vai ser a fase dominante, é a fase que vai persistir. Neles, em cima do gametófito feminino, surgem os esporófitos, que crescem, fabricam os esporos, depois murcham e caem. Então essa fase aqui some e essa persiste. Essa fase, que é o esporófito, vai dar origem a esporos que vão germinar e daí produzir novos gametófitos, e assim sucessivamente. Então ocorre essa alternância de gerações entre gametófitos e esporófitos, e no caso dos briófitos, o gametófito é a fase dominante, é a fase que persiste. A fase transitória, né, a fase que aparece e depois some, é o gametófito. As pteridófitas, esse segundo grupo de plantas, já são plantas mais complexas, que possuem raiz, caule e folhas de verdade, porque nessas estruturas existem vasocondutores de seiva. Isso permitiu a elas um aumento no tamanho, elas podem ficar muito maiores, mas elas ainda dependem da água para a reprodução. Então, mesmo uma samambaia grande, às vezes aqueles plantas dão origem aos xaxins, né, são conhecidos também como samambaia sul, podem ter vários metros de comprimento, mas na hora da reprodução, na hora da reprodução sexuada, né, por reprodução via gametas, elas dependem da água para que esses gametas se encontrem. Isso limita um pouco os ambientes que elas podem sobreviver. Uma grande novidade para as plantas foi criar um mecanismo que não dependesse da água para que ocorresse a reprodução sexuada, que é o que a gente vai ver nos próximos grupos vegetais. Por enquanto, as pteridófitas são os mais complexos que nós estamos vendo. Por mais que já tenham desenvolvido raiz, caule e folha verdadeiros, eles ainda dependem da água para a reprodução. Os gametas ainda precisam se locomover na água para poder se encontrar e dar origem aos novos indivíduos. Para as pteridófitas, aí agora a fase dominante é o esporófito. Então, o que nós vimos na samambaia, aquelas folhas, tal, é o esporófito dela. De vez em quando aparecem umas bolinhas marrons por baixo, que nós chamamos de soros. São estruturas no esporófito que vão fabricar os esporos. Na verdade, os soros têm dentro deles esporângios, e os esporângios é que fabricam os esporos. Mas para simplificar, a partir daquelas bolinhas vão surgir os esporos, que vão ser soltos no ambiente. Onde esse esporo cair, se tiver as condições adequadas para germinação, se tiver úmido o suficiente, ele vai germinar, dando a origem a essa estrutura que parece um coraçãozinho aqui, que nós chamamos de protalo, que é o gametófito das samambaias. Normalmente nós não conseguimos vê-la, porque elas são bem rasteiras, ficam por baixo ali das folhas da samambaia, e em cima dela vai surgir a nova samambaia. Então acaba que a gente nem consegue ver essa estrutura aqui. Essa estrutura, que é o gametófito, vai fabricar os gametas, né, masculino e feminino. Esses gametas masculinos vão se soltar da estrutura que os fabricou e vão encontrar o gameta feminino. Quando isso acontece, esse gameta feminino é fecundado aqui em cima do gametófito, e dele vai surgir o zigoto, vai surgir um novo indivíduo que vai brotar em cima desse gametófito, dando origem à nova samambaia. Então esse brotinho aqui vai crescer e virar uma samambaia normal. Enquanto ele cresce para cima, as raízes verdadeiras da planta crescem para baixo, também fixando essa planta no solo.
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado, espero que tenha sido útil, né? E até o próximo vídeo.